Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pela palavra do Senhor, ouça o seu exército formou. Grande poder tudo criou. Magia maravilhoso demais. Grande poder propulsor. Do início a tudo. Ainda e agora. Sempre eternamente. Amém. Haja luz. É muito bom. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No princípio Deus criou os céus e a terra, divina natureza invisível vista na criação, de modo que não haja desculpar a oposição, pois nele todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Os fundamentos da terra, Deus das suas mãos, desde mandamento do meu coração, porém já passou e fez nova criação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Pela tua palavra foram feitos os céus, e os corpos celestes com o sopro de sua boca. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as
as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pela palavra do Senhor, ouça o seu exército. A paz do Senhor a todos. Boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Voz da Informação do Reino de Deus. Pastora, mas a senhora tá no Facebook? Mas eu gravo aqui por enquanto para poder ir lá pro meu canal mesmo, gravar lá pelo YouTube. Então eu gravo aqui e transfiro a ministração para o meu canal. Então sempre nas minhas ministrações iniciais eu estarei me apresentando, amém? E convidando você para se inscrever no meu canal Voz da Informação do Reino de Deus, amém? Então sejam todos bem-vindos ao canal Voz da Informação do Reino de Deus. Quero pedir que você possa estar se inscrevendo aí, se inscreve aí no meu canal Voz da Informação do Reino de Deus, deixa o teu like, aperta o sininho, vai lá, deixa teus comentários e compartilha, né, as pregações, amém? Entra lá no nosso canal Voz da Informação do Reino de Deus, lá tem muitas ministrações, lá tem muitas orações poderosas e muitos ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Então, sejam todos bem-vindos e vamos agora adentrarmos a presença do nosso Deus. Garanto para você, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado, que a ministração de hoje, o ensinamento é profundo. Amém? Glória a Deus. Agradecer desde já a primeira pessoa que está aí do outro lado. Segura aí papel, um caderninho, caneta, Bíblia. Para quê, pastora? Para você notar as referências bíblicas, principalmente você que é ministro da palavra, você que ministra nas células, você que gosta, né, de semear a palavra de Deus, né? O ensinamento hoje é profundo, amém? E pastora, qual é o tema da ministração hoje? Pois é, o tema hoje é maravilhoso. O Espírito de Deus, ele é lindo, né? A gente sem o Espírito de Deus não somos nada, amém? O tema da nossa ministração hoje é, nota aí, vou te dar um tempinho para você pegar a Bíblia, caderno, caneta e notar as referências bíblicas, amém? Vou dizer todas as referências bíblicas, logo você nota, para depois, com paciência, quando você tiver um tempo, você ir lá verificar, amém? Fazer o estudo das passagens bíblicas a respeito da ministração de hoje, amém? O tema da nossa ministração hoje é o poder, o Espírito Santo. Espírito Santo, o poder propulsor. Ai, pastora, acho que eu não entendi, calma. Espírito Santo, o poder propulsor. Amém? Deus quer falar conosco a respeito deste assunto. Deus quer falar conosco dessa pessoa maravilhosa, linda, essa pessoa magnífica, que é a terceira pessoa da Trindade. Ninguém melhor do que o nosso Deus para conhecê-lo bem. Ninguém melhor que Jesus para conhecê-lo bem. E ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para se autoconhecer. Amém? E é sobre o Espírito Santo que nós vamos falar hoje. Amém? Glória a Deus. Então, o tema da nossa ministração é Espírito Santo, poder propulsor. Já eu vou estar explicando para você o que significa a palavra propulsor. Amém? Glória a Deus. Então, desde já, vai notando aí as referências bíblicas que eu vou estar passando agora para você. Glória a Deus. E após eu estar passando as referências bíblicas, nós vamos adentrarmos em oração. Pedir da graça do Senhor, que o Espírito de Deus possa direcionar toda esta live. Amém? Porque onde o Espírito Santo de Deus está,
tem consolo, tem comunhão, tem fortalecimento, amém? Tem cura, tem milagre, tem edificação, tem santificação e tem também a exortação. Então nota aí as referências bíblicas, Mateus capítulo 3, versículo 13. A primeira referência bíblica é Mateus capítulo 3, versículo 13. Amém? A segunda referência bíblica, João capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, versículo 35. A terceira referência bíblica, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Também uma outra referência bíblica, João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. E para nós finalizarmos as referências bíblicas que nós vamos estudar hoje, né, é Juízes capítulo 14, versículo 6 e 19. Juízes capítulo 14, versículo 6 e também versículo 19. E também Juízes capítulo 15, versículo 14. Amém? Não vou repetir de novo, depois você volta, quando terminar toda a ministração, você pode voltar ao vídeo e notar, né, em ordem as referências bíblicas. Amém? E eu quero te convidar agora para nós adentrarmos a presença do nosso Deus com total confiança. E a nossa confiança está no precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar e agradecer o nosso Deus? Deixa eu botar aqui Deixa eu colocar aqui, povo de Deus, um louvor para nós. Louvor aqui para nós adentrarmos aqui a presença do nosso Deus Pai. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Fica aí na live, não sai não, assiste a pregação do começo ao fim. Deus, Ele habita no meio dos louvores, Deus fala conosco através das pregações, porque o Senhor é o que, pastora? Poderoso, rico. Rico em que, pastora? Em amor e bondade. Amém? Então nós vamos estar agora orando, agradecendo ao nosso Deus, pois o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento, meu Deus Pai, me coloco agora apenas dando continuidade, me colocando na Tua presença. Porque, Senhor, nós estamos diante do Senhor constantemente, pela Tua misericórdia que nos sustenta. Meu Deus, quero Te agradecer por mais esta rica oportunidade que o Senhor me dá, mais uma noite, um dia que o Senhor me concedeu, uma noite. O Senhor me dá o privilégio de semear a melhor semente existente na terra, a semente mais prazerosa de se semear é a Tua palavra. Ah, Senhor, como é gratificante, né, semear a Tua palavra. Sim, ó Senhor, porque a terra, ela é muito grande, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor possa estar, meu Deus, através desta live, falando, meu Pai, com o Teu povo. Meu Deus, que o Senhor fique à vontade, Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Espírito Santo, eu rogo-lhe na minha oração, eu te peço, na minha humilde oração, que o Senhor se faça presente agora, Senhor, nesta live de uma forma poderosa. Aonde esta pessoa estiver, Senhor, do outro lado, que o Senhor possa falar ao coração dela, que o Senhor possa dar a ela entendimento, compreensão, para que ela possa entender e compreender a Tua palavra, Senhor, claramente. Que ela possa compreender e entender o que o Senhor está falando com ela através da minha vida. Que a palavra não é minha.
O ensinamento não é meu, mas sim do Senhor, daquele que me enviou. Apenas estou com a semente na mão para semear, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade. Espírito Santo, se tiver uma pessoa enferma, que ao terminar esta pregação ela seja curada, que o Senhor possa, com a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, que o Senhor possa curá-la, que o Senhor possa, Senhor, repreender o mal. Senhor, se essa pessoa estiver do outro lado triste, se essa alma desta pessoa está angustiada, meu Deus, que através, meu Pai, da tua palavra, o teu Espírito Santo possa estar concluindo uma obra linda na vida desta pessoa. Porque eu creio, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Que o Senhor fale conosco, fique conosco. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar, fique à vontade. Espírito Santo, que não seja eu, mas o Senhor falando, que seja o Senhor operando. Nada mais eu sou aqui do que um vaso nas tuas mãos para que o Senhor possa se manifestar a essas pessoas através da minha humilde vida, Senhor. E que toda honra, toda glória, reconhecimento, exaltação se desvie de mim e suba para ti, Senhor. Seja dada a ti, Santo Espírito. Honras e glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Está iniciando aí a nossa live. Glória a Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Vai estar chegando aí. Vai estar chegando aí Bíblia, caderno e caneta. E sejam todos bem-vindos ao canal Voz da Informação do Reino de Deus. Se inscreve aí no meu canal, vai lá, ouve as ministrações. Eu creio que Deus tem muito para a tua vida. Amém? Então agora nós vamos para o que nos interessa. Pastor, o que é que me interessa nesse momento? Amados, confesso para vocês que viver nessa terra nunca foi fácil. Já foi fácil um dia. Quando Deus, lá no início, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. Certamente, não é à toa que eles moravam em um paraíso, né? Paraíso já está dizendo tudo. Lugar de paz, lugar de tranquilidade, sem preocupações, sem problemas. Paraíso já está dizendo um descanso, sabe? Pois é. O primeiro homem e a primeira mulher, quando Deus criou, Deus também criou um lar para eles, um lar de paz, um lar para que eles pudessem habitar, frutificar e multiplicar-se, e enchesse toda a terra de um povo santo. Vamos imaginar, às vezes fico eu imaginando, como seria se o pecado não tivesse entrado neste mundo. Como seria a humanidade, uma humanidade santa, sem perversidade, sem conhecimento do pecado, pureza, 100% pureza no corpo, alma e espírito. Fico eu imaginando quão maravilhoso era a comunhão do homem com Deus, sem restrições, aonde o nosso Deus, todos os dias pela virada da tarde, vinha ter comunhão ali, o Criador com a sua criação. Não é verdade? Coisa linda. Fico eu imaginando os diálogos entre Adão e Deus, entre aquele casal e Deus. Fico imaginando que naquele matrimônio ali, conjugal entre Adão e Eva,
Só tinha espaço para Deus. Não tinha espaço para nenhuma outra coisa. A prioridade ali, no lar de Adão e Eva, era Deus. Deus era a prioridade. Mas a partir do momento que Eva, ela começa a dar atenção, a partir do momento que Adão começa a se descuidar muito de Eva, a partir do momento que Adão foi negligenciando o seu papel de protetor, porque Deus deu autoridade para Adão. Deus deu autoridade para Adão, para ele dominar, para ele liderar, para ele cuidar. Deus, ele entregou tudo nas mãos de Adão. Até Eva, Deus entregou. Deus entregou Eva nas mãos de Adão. Deus não entregou Adão nas mãos de Eva. Deus entregou Eva. Então, quando nós vamos ver aqui, antes do pecado era uma perfeição. Era algo magnífico. Fico eu imaginando os animais, a comunhão, o domínio de Adão e Eva, até mesmo com os animais. Pois é, era para ser tudo perfeito. Mas a partir do momento que o pecado entrou, danificou, destruiu, teve consequências. E hoje o mundo está assim. Então, viver neste mundo não é fácil. Jesus, ele veio a este mundo e ele provou na pele. 100% Deus, mas 100% homem. Jesus veio para provar na pele como é viver como um ser humano aqui na terra, mesmo sendo Deus. Mas ele veio tendo emoções, sentimentos. Ele veio sentindo dores, angústias. Ele veio tendo uma alma. Então, ninguém melhor do que Jesus para conhecer de perto as aflições deste mundo. Não é à toa que Jesus deixa claro: eis que neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês vencerão também. Então, é difícil, pastora? Tá difícil? Sim. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, tudo se tornou difícil. Para começar, Adão e Eva foram expulsos do seu lugar, da sua casa de comunhão com Deus. A primeira coisa que Adão e Eva perderam foi a comunhão com Deus. O pecado causou uma grande separação entre Adão, entre o homem e Deus. E uma das consequências do pecado foram eles serem expulsos do seu lugar de origem. O lugar de origem de Adão e Eva era no paraíso. Deus os criou e colocou lá. Então, a partir do momento que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus coloca um anjo, ou seja, um anjo com a espada de fogo ali para proteger ali, sabe, aquele jardim. Então, Adão e Eva, a partir do momento que eles saíram ali daquele jardim, eles começaram a perecer. E aí começa o sofrimento da humanidade. E esse é o motivo pelo qual o mundo está assim. Mas hoje Deus tem uma palavra para nossas vidas, que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, e o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. O nosso Deus, Ele sempre quis
Não foi à toa que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para se relacionar com ele. E pelo motivo qual Deus criou o homem, Deus ama o homem. E Deus sempre Deus procurou dar uma chance ao homem. Deus sempre procurou uma solução de continuar se relacionando com o ser humano, com a sua criatura, a sua criação, porque Deus nos fez, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, uma parte, quer queira, quer não, tem uma parte de Deus em nós. Tem uma parte de Deus. Por isso que o homem procura, sempre está procurando algo, sabe? E às vezes não sabe, é como se tivesse um vazio. Ele não sabe o que a alma dele está procurando. É a presença. É voltar a ter comunhão com o seu Criador. Então, hoje Deus tem uma palavra poderosa para nossas vidas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É o poder propulsor de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre o Espírito Santo, porque nós, todos os homens que nascem, somos pecadores. E todos os homens foram destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura de relacionamento, é como se fosse uma quebra ali de aliança entre o homem e Deus. Mas não foi Deus que quebrou, foi o homem que quebrou, pela sua desobediência. Então, pela sua desobediência, veio as consequências. E hoje estamos aí. Mas a partir do momento que Deus cria um novo projeto para a regeneração do homem, da humanidade, Deus cria um novo projeto. Agora um projeto da graça. Quando nós vamos ver, eu não vou dizer as tentativas, né? Porque Deus sabe o que faz, mas olhando com o olhar humano, nós vamos ver as tentativas de Deus para alcançar o homem novamente, né? Então, quando nós vamos ver, teve, né, o tempo da lei, né? Teve vários períodos, e hoje nós chegamos, e todos os outros períodos houve falhas, mas não de Deus, mas do homem. O homem sempre está falhando com Deus. Então, quando nós vamos ver, Deus projeta um projeto mais... Como que eu posso explicar? Deus agora, ele projeta um projeto bem diferente. Um projeto infalível agora. O projeto da graça. O projeto de regeneração ao homem. Deus viu ao longo da trajetória humana depois do pecado que o homem é falho, o homem, ele se desestruturou, a vida espiritual do homem se desestruturou completamente, foi se degenerando, foi decaindo, foi piorando. Deus observou que não tem solução para o homem. Porque na vida pecaminosa do homem, um abismo vai levando o outro. E o homem, ele foi nascendo do pecado. Natureza carnal. Natureza adâmica mesmo, pecaminosa. E Deus viu que só tem um jeito
de regeneração a esse homem. É concedendo da riqueza dele que está lá no céu. Concedendo ao homem um novo espírito. E esse espírito é o Espírito Santo. Porque quando o homem peca, o homem morre espiritualmente. Espiritualmente, o homem morreu. É como se, lembra de Saul? Quando Saul ele perdeu o Espírito Santo. Quando Saul ele tinha o Espírito Santo era uma coisa, mas quando o Espírito Santo de Deus saiu dele, eu vejo como uma morte espiritual. Saul morreu espiritualmente. Então, quando o homem pecou, morreu espiritualmente. E Deus vinha nessa trajetória tentando uma regeneração. Mas Deus vendo que o homem não consegue. Homem nenhum da Bíblia conseguiu. Não teve um que não errou, não teve um que não pecasse. Até mesmo o homem segundo o coração de Deus pecou. Então Deus agora decide fazer algo maravilhoso. Deus agora decide um novo projeto de salvação agora, por toda uma eternidade. O projeto da graça, da salvação. E Deus decide enviar Jesus para morrer, para derramar o seu sangue, para comprar todos os povos de volta para Deus. Então Jesus veio com uma grande missão a essa terra. Por isso que quando ele estava morrendo na cruz, ele diz: Pai, foi consumado. Consumado significa: Pai, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor confiou. O Senhor me enviou para isso e eu estou concluindo aqui, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando nós vamos ver aqui, o nosso Senhor Jesus, ele veio revolucionando a humanidade. Jesus, ele veio fazendo algo que nenhum outro homem, por mais que viesse ser servos de Deus, como Moisés, Elias, os grandes profetas, os sacerdotes, nenhum deles tinham condições de fazer o que Jesus fez. E por quê, pastora? Porque todos eram pecadores. E o Senhor, para sacrifício, o Senhor não aceita nada imperfeito, nenhum sacrifício com defeito. E Ele mandou o perfeito, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito nenhum. Jesus, um sangue perfeito, puro, purificado, sem nenhum defeito. Por isso que Ele foi aceito diante do Pai. Por isso que Jesus, Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. Por isso que hoje Ele é o nosso sumo sacerdote, que está diante de Deus, que intercede por mim e por você. Então, o Espírito Santo, ele é a força propulsora que nos impulsiona, que nos faz caminhar. E é sobre o Espírito Santo. É sobre essa força que Deus, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, Deus, Ele implanta em nós a força propulsora dele, que só há no céu. E essa força não se compra em farmácia, não se compra em mercados. Essa força não tem bilionário no mundo que possa comprar. Pode ser o mais rico da face da terra, nada nem ninguém pode comprar essa força propulsora chamada Espírito Santo. Essa força está lá no céu. Essa força tem que ser enviada
pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Abre a palavra do Senhor aí em Mateus, capítulo 3, no versículo 13. Vai falar sobre o que, pastora? Sobre o batismo de Jesus. Nós vamos ver quando o Espírito Santo, a força propulsora de Deus, chega em Jesus. E quando o Espírito de Deus chega nas nossas vidas, a gente não se manda mais, a gente não se domina mais. Você acha que eu estou aqui porque eu quero mesmo? Eu estou aqui porque a força propulsora de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, me motiva. Ele é essa força que me faz estar aqui para trazer a palavra do Altíssimo. Então vamos ver aqui no versículo 13, no capítulo 3 de Mateus, vai dizer: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, opôs-se-lhes dizendo: eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, pois, agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eita glória! Eu amo essa passagem, amados. Amados, aqui está falando do início do ministério de Jesus. O tempo certo de começar. Quando nós vamos ver aqui, para Jesus começar o ministério dele, Jesus ele estava esperando o tempo do Pai. Lembra quando Jesus foi a uma festa de casamento? Foi um casamento e o vinho acabou. Sua mãe Maria disse: filho, o vinho acabou. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus, ele sabia que ainda não tinha chegado o tempo de Deus. Ele não queria começar o tempo dele como homem, dar início como homem. Ele queria esperar o tempo de Deus. Então, Jesus ele esperou o tempo certo de dar início ao seu ministério. E aqui, quando nós vamos ver, João, ele estava ali batizando. E chegou o tempo de Deus. Jesus sabia. Chegou o tempo do Pai. Ei, Jesus está falando aqui nesta live. Existe uma diferença do tempo do homem para o tempo de Deus. O tempo do homem, ele é imperfeito. Vai ter falhas. Mas o tempo de Deus é infalível. O tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus operar na vida de uma pessoa, nada nem ninguém vai impedir e nada vai dar errado. Quando nós vamos ver aqui, olhando para o ministério de Jesus, você pode dizer: pastora, mas aconteceu tantas coisas no ministério de Jesus, isso não aconteceu muita coisa errada? Eu vou dizer para você que não. Com Jesus não teve nada errado. E tudo que aconteceu no ministério de Jesus não tinha nada relacionado com erro, nem de Deus, nem de Jesus. Apenas estava se cumprindo tudo que estava escrito a respeito do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós vamos ver aqui, Jesus ele chega para ir ser batizado, se batizar. E Deus deu a honra e o privilégio para João Batista, seu primo, batizar Jesus, o Filho do Altíssimo. Você consegue imaginar
quão glorioso, quão honroso para um homem pecador como João Batista batizar o Filho de Deus. Você consegue ter dimensão da humildade de Deus e da humildade de Jesus? Jesus olhando para João Batista, mesmo João Batista cheio do Espírito Santo, mas Jesus sabia que ele era pecador. Jesus não recusou em ser batizado por João Batista, mesmo sabendo que João Batista vinha do pecado. Sabe o que Jesus está falando aqui, revelação do Espírito Santo de Deus? Que muitas pessoas são tão egoístas que não recebem a palavra de Deus, porque olha e vê que os homens são falhos. Como é que ele prega se ele é falho? Como é que ela prega se ele... Eles criam uma barreira, eles criam um bloqueio. Eles não olham para a grandiosidade da palavra de Deus que está sendo liberada. Não é a do homem. Jesus, quando olha para João Batista, foi humilde, suficiente. João Batista se constrangeu, porque ele se achou tão indigno. Ou seja, eu sou um pecador. Como que eu posso batizar o santo? Como que eu posso batizar o Filho de Deus, o Cordeiro Santo? Eu que preciso ser batizado por ele. Ei, não é à toa que Jesus vem dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é um tapa na nossa cara. Isso é um tapa de Jesus bem gostoso na minha cara. Pá, pá, pá. Para cada dia eu olhar e eu ver que se nós não nos examinarmos a nós mesmos, nós nos tornamos arrogantes, soberbos, iracundos de coração. Sendo que Jesus chega para ser batizado por João. João, ele diz: mestre, eu não sou digno nem de, ou seja, sabe, mestre, eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: não, tem que me batizar, para que assim se cumpra toda a lei. É necessário que tudo que está escrito a respeito de mim venha se cumprir. E ali João batiza Jesus. E sabe o que eu acho lindo no batismo de Jesus? Por isso que você que ainda já se aceitou Jesus na sua vida, você ainda não se batizou, corra atrás do seu batismo. Eu sou apaixonada pelo batismo. Eu acho que se eu pudesse, eu já tinha me batizado não sei quantas vezes. Sabe, irmãos? Porque quando nós compreendemos a importância do batismo, é muito glorioso. Então, quando Jesus ele desce as águas, a Bíblia deixa bem claro que quando ele sai das águas, o que veio? E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo. Irmãos, quando Jesus ele é batizado, que ele sai da água, logo os céus se abriram e veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa?
O Espírito Santo de Deus, a força propulsora de Deus que está lá no céu, a força de Deus, veio e se apoderou de Jesus e repousou sobre Jesus. Porque a partir daquele momento, Jesus ia fazer a vontade do Pai. A partir daquele momento, Jesus não ia fazer mais a vontade dele como homem. A partir daquele momento que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele teve que deixar a casa de pai José e pai e mãe Maria, deixar seus irmãos, deixar, ou seja, ele ajudava, com certeza ele ajudava seu pai na carpintaria. Quando a força propulsora entra nele, que é o Espírito Santo, e repousou sobre Jesus, sabe o que é propulsor? Propulsora é uma força. Sabe um carro? Um avião? É a força propulsora do motor. Cria aquela força. Através da ciência, cria aquela força e faz o carro andar. O carro, ele só anda por causa de uma força propulsora que está dentro dele. E é aquela força que faz aquele carro, ou seja, um avião, se locomover. Então Jesus, ele recebe o Espírito Santo, que é a força propulsora de Deus que estava lá no céu. E quando Jesus, ele recebe o Espírito Santo, essa força propulsora, a primeira coisa que acontece quando Jesus, ele sai das águas, uma voz dos céus branda, que é a voz de Deus, o próprio Deus branda, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Ou seja, uma comunhão plena entre pai e filho. O Espírito Santo de Deus ali se alinha. O pai, o filho, eita, meu Deus, e o Espírito Santo. O pai já estava no céu, o filho aqui na terra. E o Espírito Santo tinha que vir. E aí se alinha o pai, o filho e o Espírito Santo. E quando há esse alinhamento, há agora relacionamento profundo. Agora Jesus não era mais só 100% homem. Ele não era só 100% homem. Mas tinha que haver esse mover no mundo espiritual. Agora Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na terra. E quando essa força propulsora repousa sobre Jesus, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado por Satanás. Irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, somos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, tenha consciência de uma coisa: que o Espírito Santo de Deus vai nos levar a lugares que muitas vezes não queremos ir. O Espírito de Deus vai permitir certas coisas que nós não compreendemos. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar coisas que nós nunca aprendemos. Não sabíamos, Ele vai nos ensinar. Então, o Espírito Santo de Deus, a força propulsora, já impulsiona Jesus, já a força, o Espírito de Deus já leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E essa força propulsora, que se chama Espírito Santo, que estava ali com Jesus, vence a força dele,
vence todas as tentações de Satanás. O que Jesus quer que você entenda? A buscar o Espírito Santo de Deus na sua vida. E você que já recebeu o Espírito Santo, cuidado e lute para não perder o Espírito Santo. Ele é acessível. O Espírito Santo é Ele que nos fortalece. Sabe aqueles momentos que você e eu não temos mais forças nem para orar, nem para abrir mais a boca? Que você só chora, chora, chora. Enquanto você está nesse choro, o Espírito Santo de Deus é Ele. Esse choro não é mais nem teu, é a força propulsora do Espírito Santo. E Ele começa a interceder diante de Deus por você e por mim. Então, quando nós vamos ver aqui o Espírito Santo de Deus, Ele é essa força propulsora que nos ajuda. Jesus vem dizendo que Ele é o nosso amigo, o nosso ajudador e nosso conselheiro. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, abra a palavra do Senhor lá em João. João, no capítulo 1, no versículo 35. Vai falar sobre os primeiros apóstolos de Jesus. A partir do momento que Jesus, ele é batizado, ele vai para o deserto, o Espírito Santo de Deus, a força propulsora levou Jesus, impulsionou Jesus aí para o deserto ser tentado. Jesus venceu porque a força propulsora chamada Espírito Santo estava com Jesus, venceu o diabo, venceu as tentações. Jesus foi fortalecido pelo Pai. E Jesus sai do deserto agora para começar o seu ministério. Jesus, ele sai preparado. Jesus, ele sai pronto agora para vencer, não para perder. Jesus, ele sai 100% ali, Deus puro na terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por isso que ele diz, todo o poder me foi dado, o Pai me deu no céu e na terra. Jesus agora, quando nós olhamos para o deserto, nós vemos sair agora Jesus, lá vem Jesus, saindo. O que você está vendo, pastora Maria, saindo desse deserto onde Satanás estava tentando Jesus? Eu estou vendo a Trindade saindo desse deserto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E agora ele sai com uma missão. Cumprir a sua missão. Proclamar e plantar o seu reino aqui na terra. Então, quando nós vamos ver, após Jesus sair triunfante do deserto, com total domínio sobre Satanás, autoridade plena. Jesus sai do deserto porque Jesus conquistou de volta a coroa de Adão e Eva, que estava lá, que eles perderam lá no começo. Jesus toma ali. Jesus venceu. Eva não venceu a tentação do diabo, mas Jesus diz, eu vim e eu venci. Me dá de volta agora a coroa. Tomei de volta a autoridade de Satanás. Agora a autoridade eu dou àqueles que o Pai me der. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver os primeiros apóstolos do nosso Senhor Jesus. Aqui vai dizer no versículo 35 do capítulo 1 de João, vai dizer: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E virando-se para si Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando, vendo ele,
o seguir e disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde tu moras? E ele lhe disse: vinde ver. E foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase hora 10ª. Aqui nós vamos ver, aqui até o versículo 39, que Jesus ele estava passando e João, ele estava com seus discípulos, 2 dos seus discípulos. Jesus ia passando e João, ele diz assim: eis aí passando o Cordeiro de Deus. Quando os discípulos de João ouvem João falar isso, automaticamente os discípulos deixam João e vai seguir quem? Jesus. E Jesus olha para trás e vê aqueles 2 seguindo Jesus. Jesus olha e diz: que vocês procuram? Eles disseram: mestre, nós queremos saber onde tu mora. Jesus disse: vem ver. Sabe o que significa isso? A força propulsora do Espírito de Deus que estava em Jesus atraiu aqueles 2 homens, os 2 primeiros apóstolos de Jesus. Essa força propulsora atrai, se chama Jesus, se chama Espírito Santo. Sabe por que você hoje está na presença de Deus? Porque a força propulsora do Espírito Santo de Deus, a força propulsora de Deus, que é o Espírito Santo, te impulsionou, veio e te deu força para você chegar na igreja, te atraiu como um imã, te atraiu, me atraiu. E esse é o motivo pelo qual eu e você hoje estamos na presença de Deus. Então, quando nós vamos ver aqui, a partir daquele momento, esses discípulos passaram a seguir Jesus. E depois, quando nós vamos ver, né, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou Felipe e disse: segue-me. Então, a partir do momento que Jesus, o Espírito Santo, a força propulsora de Deus, que é o Espírito Santo, estava em Jesus, o Espírito de Deus começa a fazer a obra. O Espírito Santo de Deus começa a atrair as pessoas. Jesus começa a achar Felipe no outro dia e chama Felipe. E ali nós vamos ver depois, vai vindo outro, né? E assim vai vindo Felipe, né? No versículo 34, e Felipe era de Betsaída, da cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: vimos achando aquele quem Moisés escreveu. Ou seja, Felipe ali, ele já chama Natanael. Ou seja, um foi chamando o outro até Jesus. E quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, que estava em Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa comunhão, essa trindade, atraía as pessoas para Jesus, para seguir o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, amados, quando nós temos o privilégio de recebermos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é a força propulsora de Deus em nós. E é Ele que nos ajuda. Amém? Glória a Deus. E é Ele que vai te ajudar nesta noite. É Ele que vai te ajudar neste momento. Pastor, eu estou tão fraca. Pois é, nesses momentos de fraqueza que Ele nos ajuda. É nesse momento, quando a gente diz: eu não tenho mais forças, os inimigos são muitos, que a gente pede ajuda do Espírito Santo, Ele vem e Ele nos ajuda. Amém? Outra passagem bíblica. Pastora, aonde, pastora? Em João também. Em João capítulo 15. João capítulo 16, no versículo 13, vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber
do que é meu e vos há de anunciar. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele vem dizendo que Jesus ele iria enviar quem? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegasse, essa força propulsora chegasse, ele ia nos anunciar toda a verdade do reino de Deus. Ele iria nos guiar. Jesus aqui no final ele vem dizendo assim, olha, todo o poder o Pai me deu e eu também vos dou. Ou seja, Jesus está dizendo, o Espírito Santo, do mesmo jeito que o Pai me deu o Espírito Santo, eu também vos dou. Quando eu chegar nos céus, eu vou rogar ao Pai para que Ele também envie a vocês essa força propulsora chamada, ou seja, Espírito Santo, essa força propulsora. O Espírito Santo é a força de Deus dentro de nós, para nos fazer suportar, para nos fazer resistir, para nos tornar firme na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, aqui o Senhor Jesus, ele diz que o Pai deu a ele todo o poder e também Jesus nos dá. E esse poder, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a força propulsora de Deus. Irmãos, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mundo. Toda a existência Deus criou. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Desde a formação de tudo, o Espírito de Deus se faz presente. O Espírito Santo é a força propulsora de Deus. Alguém está entendendo aqui? A força. Glória a Deus. Então vamos também aqui, saindo de João, vamos para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Virtude, para você que não sabe, é poder, tá? Virtude é poder, ou seja, força propulsora de Deus. O Espírito Santo é a força propulsora de Deus. Então Jesus vem dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus está dizendo do jeito que veio sobre mim, lá no batismo, no meu batismo. O Espírito Santo de Deus também virá sobre vós. Ei, irmãos, e quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, a gente não faz mais a vontade da gente, não. Irmãos, a gente vai andar em caminhos apertados. Irmãos, a gente vai ter que fazer muitas vezes o que a gente nem quer, porque não somos mais guiados por nós mesmos. Quem nos guia é o Espírito Santo, é Ele que nos domina. Alguém está entendendo aí? Aí Jesus vem dizendo: e quando Ele virá sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está falando: e vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que significa isso? Ser testemunha? Às vezes nós vamos passar por situações dolorosas. Dolorosas. Para lá na frente nós dar testemunho do que Jesus fez na nossa vida. Às vezes nós vamos enfrentar uma enfermidade terrível, um problema em alguma área das nossas vidas. Mas é para nós darmos testemunho dele. Como é que se dá testemunho, irmãos? Como é que os apóstolos deixaram seus testemunhos de vida aqui para nós? Com muita aflição e sofrimento. A palavra de Deus, olha, a Bíblia. Irmãos, a Bíblia. Se eu pudesse formalizar uma palavra, eu tenho até receio, porque hoje em dia as pessoas julgam muito, né? Uma palavra, as pessoas distorcem, né? Mas se eu pudesse formular uma palavra para descrever a Bíblia,
eu daria uma palavra, ou seja, sangue, vida. Por quê, pastora? Irmãos, é muito sangue que foi derramado. É muito sofrimento vivenciado por todos, desde o primeiro até o último que escreveu, irmãos, que o Senhor usou para concluir a Bíblia. É muita renúncia, é muita dedicação. Imagina quantos anos, talvez, para ver e rever a Bíblia. Quantas horas de estudo, quantas, momentos difíceis, os apóstolos escrevendo, mesmo em situações difíceis, eles escrevendo ali, anunciando. É como aqui, eu estou pregando a palavra de Deus. E muitos pregando, mas ninguém sabe o que se passa nos bastidores dos pregadores. Muitas vezes eles choram, sofrem. Muitas vezes antes de pregar a palavra de Deus, talvez muitos acabaram de dizer: Senhor, chega, basta, não aguento mais. Sabe, irmãos? Mas essa força propulsora chamada Espírito de Deus nos mantém de pé e a gente não consegue fazer a nossa vontade. Porque o Espírito de Deus faz a gente fazer a vontade dele e não mais a nossa. Então aqui, quando nós vamos ver, recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude é poder, para sermos testemunha em todos os lugares. É tão lindo quando a gente vê o servo de Deus, depois que ele chega, ele toma posse da vitória dele, mas quando nós vamos ver esses servos de Deus, que Deus fez promessa na vida deles, e nós vimos que tem promessas que demoram, tem pessoas que levam 20 anos, 15 anos. Já vi pessoas dizer: olha, para Deus cumprir a promessa, com 25 anos, Deus cumpriu a promessa. Mas durante esses 25 anos, imagina o que essa pessoa não sofreu. Durante esses 25 anos, imagina quão terrível o sofrimento talvez essa pessoa sofreu para poder vir o cumprimento, Deus cumprir a promessa dele. E aí, depois que a pessoa está lá desfrutando das promessas de Deus, quem está de fora olha e vê tudo lindo. Ai, que testemunho lindo. Nossa, mas quem está de fora não tem noção do que essa pessoa vivenciou. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso. O que os servos de Deus, as servas de Deus vivenciaram, meu Deus. E eu digo uma coisa: só venceram por causa da força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo. Chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a força poderosa de Deus para nos fazer avançar, prosseguir o caminho, mesmo caindo, levantando. Lembra de Davi quando pecou: Senhor, contudo não retiras de mim o teu Espírito. Davi, ele aceitou a correção de Deus, a disciplina, mas ele entendia que ele não podia perder a força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo. Davi sabia que se ele perdesse o Espírito Santo, ele perderia a comunhão com Deus. Amém? Então, amados, vamos também agora para onde, pastora? Vamos também agora para... Aguenta aí um pouquinho, povo de Deus. Estou quase finalizando aqui, mas a gente precisa trazer todas as referências bíblicas. Glórias ao Senhor. Só um pouquinho aqui. Então, abra a palavra do Senhor também. Aonde, pastora? Lá em Juízes. Estou quase finalizando. E vamos lá em Juízes. Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14.
Nós vamos ver aqui, irmãos, claramente a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, não podemos brincar. Irmãos, não podemos brincar em perder a presença do Espírito Santo. Irmãos, não podemos brincar de jeito nenhum. Ainda que a gente venha falhar, temos que nos consertar. Nos humilhar perante Deus, perante Jesus e perante o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, não me deixa. Espírito Santo, me perdoa porque eu te magoei. Espírito Santo, me perdoa porque eu não dei ouvidos à tua voz. Então, nós vamos aprender aqui que sem o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, nós não vencemos os inimigos. Porque os inimigos, além deles serem muitos, eles são fortes e poderosos. Mas quando nós temos a força propulsora de Deus, divina, chamada Espírito Santo, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas, se essa força propulsora chamada Espírito Santo estiver dentro de nós, nos ajudando, aí sim, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Juízes, capítulo 14, vai dizer assim, no versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possamente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Irmãos, aqui, quando nós vamos estudar um pouco a história de Sansão ali, eu não vou explorar muito, porque é um estudo bem aprofundado. Mas vou dar umas pinceladas aqui. Que Sansão foi escolhido por Deus para uma missão. E na proporção que Deus chama Sansão desde o ventre da sua mãe. Sansão, ele já foi gerado, ele já veio a esse mundo por uma causa impossível. A mãe dele era estéril. Mas Deus sonhou com Sansão ainda. Sansão nem existia, mas Deus já sonhava. Deus criou Sansão no coração dele já. E Deus decidiu trazer à existência Sansão. Primeiro, Sansão nasce no coração de Deus. Assim como você. Se você existe hoje, você é essa joia única aí. Não tem outro igual a você. Não tem outro igual a mim. Eu sou único, você é único. Pode ter alguns parecidos, mas nada a ver. Você é único, o seu DNA é único, o meu é único. Então, quando nós vamos ver, Deus levanta Sansão, chama, traz à existência Sansão, e Deus faz uma aliança com Sansão. Deus separa Sansão para ser um nazireu, um defensor do seu povo, do tempo determinado por Deus. E Deus, nessa aliança, Deus bota algumas restrições a Sansão. Uma delas era não cortar o cabelo. Outra dela era não tocar em nada morto. E também não se misturar, não se envolver com os inimigos. Mas Sansão cresce. E a Bíblia diz que na proporção que Sansão vai crescendo, desenvolvendo, virava e mexia, o Espírito de Deus estava com Sansão. E uma dessas idas nas terras dos filisteus, Sansão já homem, ele vê uma filisteia e ele gosta daquela mulher. Ele chega para o seu pai e sua mãe e diz: olha, eu desci lá nos filisteus, vi uma mulher e eu gostei, meus olhos se agradou dela, vamos lá tomar ela por esposa, eu quero casar com ela. Já não foi do seu agrado. Seu pai disse: olha, sua mãe disse: olha, será como é que vai lá no mundo, ou seja, buscar? Tu sabe que são nossos inimigos. Deus não quer que nós façamos aliança, venha fazer aliança com esse povo. Esse povo é incircuncioso de coração. Porventura nas nossas terras, no nosso povo, não tem uma mulher que te agrade? Ele disse: não, eu quero aquela. E ele foi lá no mundo buscar. Sabe o que Jesus está falando aqui? Cuidado. Cuidado para não ir buscar lá no mundo. Cuidado.
Nem tudo que está lá no mundo agrada a Deus. Então aqui, a Bíblia diz que eles estavam indo nessa caminhada, o pai de Sansão na frente, a mãe de Sansão e Sansão um pouco atrás. E de repente vem um filho de um leão, entra no caminho de Sansão, e Sansão ali, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, porque diante de Sansão surgiu o quê? Um perigo. Surgiu um problema. E Sansão, se ele estivesse na sua forma humana, natural, certamente ele iria perecer para aquele leão. Então, no momento que Deus olha e vê que Sansão estava posto ali e um perigo surgiu ali diante de Sansão, o Espírito de Deus se apodera poderosamente de Sansão. E Sansão mata aquele filho de leão. Mata naturalmente com as próprias mãos, sem ter nada na mão, Sansão mata. Porque a força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo, foi poderosa para acabar com aquele leão. Quando nós vamos ver também aqui, irmãos, quando nós vamos ver aqui também, no versículo 19, diz assim: então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Queleonitas e matou deles 30 homens, e tomou seus vestidos, e deu as mudas dos seus vestidos aos que declaravam o seu inimigo. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Aqui foi um dos momentos, depois que Sansão, ele vai, seus pais mesmo assim fizeram o gosto de Sansão. Sansão vai e se casa, né? E noiva e casa com essa mulher dos inimigos. Sansão agora ele vai fazer, ali no momento de casamento dele, ele vai fazer na comemoração um enigma, ou seja, uma adivinhação para os seus inimigos. Só que ele ia se dando mal. Se o Espírito Santo de Deus não se apodera de Sansão, ele ia perder. E a Bíblia diz que ele faz o enigma, ele pergunta, e ele diz: olha, tantos dias eu quero que vocês me dêem a resposta. Os inimigos foram na mulher dele e pressionaram ela. Disse: olha, tu tem que nos declarar. Olha, tu é uma das nossas. Sansão não é um dos nossos. Então tu é uma das nossas. Tu vai lá e tu perturba teu marido. Descobre para ele qual é a resposta. Porque nós não sabemos. O dia está chegando de nós dar a resposta para ele. Nós não vamos perder essa aposta, não. E pressionaram ela. Pressionaram mesmo ela. Ameaçaram ela. E aí ela perturba Sansão. E aí Sansão declara ela e ela vai e declara eles. Quando Sansão chega para perguntar a resposta, eles disseram. Na hora ele detectou. A única pessoa que eu falei foi para ela, então foi ela que falou para eles. Sansão, naquele momento, ele fica indignado. Então, o Espírito Santo se apoderou de Sansão contra os seus inimigos. Por quê? Irmão, se o Espírito Santo de Deus não se apodera sobre Sansão, naquele momento Sansão ia perecer. Porque ele estava no meio dos inimigos. Então a força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo, se apoderou de Sansão e Sansão matou 30 homens. Tirou os seus vestidos, que era, a aposta era dar 30 vestidos, né? Pois é. Ele deu, mas não foi dele, não. Ele matou os 30 homens, pega os vestidos e dá para aqueles lá que acertaram a adivinhação dele. Irmãos, o Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos, temos que ter muito cuidado para não tentar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Achamos que conhecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma das virtudes do Espírito Santo. Olha, todos os frutos
do Espírito Santo está nele. E um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só... coitadinha, coitadinho, ei. Vou pisar nele, vou pisar nela até quando... Ei. O Espírito Santo é temperado. O Espírito Santo, ele é amor, mas não podemos esquecer que ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele também é fogo consumidor. Lembra quando Jesus vai lá no templo? Jesus é amor. Jesus vai lá no templo, pega um chicote e faz uma limpeza dentro do templo, irmãos. Pois é, temperância. E muitas vezes quando o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas de nos promover uma atitude diferente, às vezes as pessoas não entendem. Tá endemoniada, tá assim, não, né? Ei. O Espírito Santo de Deus, ele é temperado. Então, quando nós vamos ver aqui, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão, Sansão vencia todos os seus inimigos. No versículo 4 do capítulo 15 de Juízes, versículo 4, vai dizer: e foi Sansão, e tomou 300 raposas, e tomando tições, e virou a cauda de cada cauda, e lhes pôs tição no meio de cada uma delas. Aqui, irmãos, então Sansão disse acerca deles. Quando nós vamos ver aqui, irmãos, Sansão, ele fez muitas coisas erradas. Mas virava e mexia quando Sansão estava em situações difíceis. Era nas situações mais difíceis que Sansão se encontrava que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Sabe o que o Senhor quer dizer para você, está dizendo para você e para mim? É no momento de mais dificuldade que nós temos que pedir o Espírito Santo ajuda. Lembra quando Sansão ele tinha perdido totalmente o Espírito Santo? Quando ele quebra a aliança com Deus? Que ele toca no próprio leão que ele matou. Ele vai para a cidade, quando ele volta, ele diz: eu vou ver como é que está aquele leão que eu matei. Ele vai lá, ele chega lá e encontra um favo de mel. As abelhas tinham feito um favo de mel lá. E além dele tocar no leão morto, ele come o mel. Quebrou a aliança. Depois, por conta dos relacionamentos mundanos dele, o cabelo dele, o segredo dele foi descoberto e ele cortou o cabelo. Ou seja, Dalila cortou o cabelo e ele perdeu a aliança. Sansão se tornou um homem 100% natural. Pensava ele que o Espírito de Deus estava nele, mas não estava mais. É tanto que quando amarraram Sansão e ela disse: olha aí teus inimigos, ele se levantou. Todas as vezes ele vencia. Todas as vezes Sansão vencia. Já era de costume. Então ele pensou: mais uma vez, o Espírito de Deus vai vir sobre mim, eu vou acabar com esses miseráveis, vou acabar com esses meus inimigos. Quando ele se levanta, cadê? Não tinha mais forças. Por que, pastora, que ele não tinha mais forças? Porque o Espírito Santo de Deus tinha deixado ele. Porque a aliança foi quebrada. E Deus está falando para muita gente aí: cuidado para não quebrar a aliança. Cuidado para não se descuidar da sua vida espiritual. Cuidado, não se afaste da casa do Senhor. A casa do Senhor é uma parte da aliança. A comunhão com os irmãos é a parte da aliança. A ceia é a parte da aliança. Cuidado, cuidado, Deus está alertando pessoas aí do outro lado. Não queira saber a dor da perca do Espírito Santo. Então aqui, quando nós vamos ver, Sansão, ele vencia todos os inimigos, irmãos. Porque
vinha sobre ele a força propulsora de Deus. Essa força chamada Espírito Santo, que vinha. Sansão tinha uma força terrível. Uma vez, o Espírito de Deus, a força de Deus, fez Sansão carregar nas costas um portão de uma cidade. Quando nós vamos ver no final da vida de Sansão, que ele estava lá naquela situação, né, que nem ali rodando, fazendo serviço de animal ali, sendo alvo de chacota. Sansão, com os 2 olhos furados. Sansão, ele lembra. Ele parou e refletiu. Ele não tinha mais olhos físicos. Então, já como ele não tinha mais olhos físicos para se interter com as coisas, eita, meu Deus do céu, revelação de Deus. Eita, meu Deus. Como Sansão não tinha mais olhos físicos para ver o mundo físico, para se distrair, ele ficou só com a visão espiritual. Então, quando ele ficou só na visão espiritual e não tinha visão física para fazer ele se interter, perder o foco, ele só via o passado, ele só via os momentos que o Espírito de Deus estava com ele. Ele só conseguia ver as vitórias que um dia ele teve, que Deus dava para ele. Ele conseguiu ver. E aí ele se arrepende, ele faz um concerto: Senhor, pela última vez, me dá o teu Espírito Santo, ou seja, manda de volta essa força propulsora que é o teu Espírito Santo na minha vida, para destruir os teus inimigos. E ali na hora o Espírito de Deus vem, a força propulsora de Deus, a força de Deus vem, e aí move dentro, aquela força vem e faz Sansão derrubar aquelas colunas. E a Bíblia diz que Sansão, na morte de Sansão, Sansão matou mais inimigos na morte dele do que quando ele estava vivo. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Sansão se arrependeu e a força propulsora de Deus veio poderosamente, chamada Espírito Santo, e se apoderou de Sansão de uma forma gloriosa. Sabe o que Deus está falando para você? Busque essa força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo. E é nesse momento de mais dificuldade que você está passando. É nesse momento que você realmente não tem mais forças. É nesse momento que os inimigos se multiplicaram diante de ti. Que você olha, você diz: Deus, os meus inimigos têm se multiplicado como as areias do mar diante de mim. É nessas horas que você precisa buscar. É nessas horas que você precisa clamar. Amém? E eu quero fazer uma oração pedindo a Deus. Uma oração breve. Simplesmente pedindo para você que talvez eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se Deus me trouxe aqui para Ele falar a respeito, Ele está falando de pessoas. Ele sabe que tem pessoas que já perderam o Espírito Santo, que o Espírito Santo já se afastou. Assim como Ele sabe também que tem pessoas que estão com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já está muito triste com você, pelas suas ações e suas atitudes. E Ele não quer sair de você. Mas se você continuar desta maneira, você corre o risco de perder o Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus se afastar de você, não é coisa boa que vai se apoderar. Quando o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, foi um espírito mau que se apoderou ali de Saul. Saul passou a não ter mais paz. Quando o Espírito Santo de Deus saiu de Sansão, Sansão começou a perder as batalhas.
Sansão chegou a ser alvo de vergonha, de opróbrio. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? E o Senhor está falando que você ainda está vivo e tem a oportunidade. Assim como Sansão teve a oportunidade de pedir uma nova chance, de receber a força propulsora de Deus chamada Espírito Santo. E por ele pedir, Deus mandou. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para você? Você diz, mas eu não consigo mais ir para a igreja, eu não consigo. Te ajoelhe e pede a Jesus que mande essa força propulsora sobre sua vida. Novamente, chamado Espírito Santo. Fala para Jesus que você precisa receber o Espírito Santo. Peça perdão. Reconheça suas falhas, peça perdão. Se humilhe. Porque você ainda está vivo, você está viva. Ainda tem a oportunidade do Senhor mandar, do Espírito Santo de Deus retornar para você, retornar para casa. E você, que o Espírito Santo de Deus está triste com você, você sabe as suas ações. Reconheça, se ajoelhe, peça perdão a Deus, a Jesus, peça perdão ao Espírito Santo, porque você está magoando ele. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele fica triste. Assim como, às vezes, o nosso marido, a nossa esposa, ou filhos, ou alguém, faz algo terrível conosco, que nos magoa, nos entristece. Às vezes, nos entristece tanto que a gente é obrigado até sair mesmo amando, deixar para trás mesmo amando. Mesmo amando, a gente não suporta mais, não aguenta mais. E muitas vezes temos que sair, mesmo amando, mesmo, sabe? Porque não aguentamos certas coisas mais. O Espírito de Deus, ele também é sensível. Amém? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, por esta palavra. Deus, irmãos, ele sabe todas as coisas. Deus, ele não me trouxe aqui, por um acaso, não. Essa pregação, irmãos, não é minha. Essa pregação, ela é do Espírito Santo de Deus. Disso aí você tenha certeza. Você tenha certeza que essa pregação não é minha. Mas ela é de quem, pastora? Ela é do Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos orar e agradecer o nosso Senhor Jesus. Deus é bom. Você tá vendo esse frascozinho bonitinho aqui? Isso aqui é óleo ungido. Por incrível que pareça, eu consegui colocar aqui dentro. Esse vasozinho aqui representa você, um cristão. Nós precisamos, irmãos, estar nos reabastecendo. Olha o tanto que já foi usado. Olha o tanto que já foi usado. Se eu só usar, pode acabar. O que o Senhor está dizendo? Lembra da lâmpada das 10 virgens? Temos que ter o azeite dentro de nós. E esse azeite é o Espírito Santo. A força propulsora de Deus, chamada Espírito Santo, é ela que nos impulsiona a prosseguir, a caminhar, a suportar, a não desistir. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus quer te usar. Para quê, pastora? Deus quer te usar para você também, para Ele alcançar outras pessoas através de você. Amém? Vamos orar e agradecer o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nesse momento eu quero te agradecer por esta palavra poderosa, por este ensinamento, Pai. O Senhor falou do Teu Espírito Santo.
É Ele que nos fortalece. Meu Senhor, nesse momento eu oro. Surpreenda-me de novo. Quantos Sansão, meu Pai, estão espalhados neste mundo. Como na primeira vez. Quantos Sansão que tem promessas do Senhor, chamado. Rei dos reis. Como na primeira. Quantos Sansão, meu Pai, que tem uma aliança contigo. E muitos já começaram a quebrar aos poucos. E não sabem, meu Deus, o que vos aguarda nos dias vindouros, se perder a presença real do Teu Espírito. Meu Deus, muitos já perderam o Teu Santo Espírito. Muitos só lembram. Faz-me esquecer as coisas que. Muitos só lembram do dia, das vezes que pregavam a Tua palavra, que fazia isso, fazia aquilo. Quando estavam na Tua casa, muitos lembram de louvores e dizem: ah, Senhor, esse louvor marcou os meus primeiros passos da minha conversão. Agora ficou só na lembrança. Senhor, a minha oração é, Senhor. Jesus, a minha oração é. Envia a Tua força propulsora novamente, chamada Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa. Dá mais uma chance, Santo Espírito. Volta para esta pessoa, perdoa. Perdoa. Ele não sabia o que estava fazendo, ela não sabia. Senhor Jesus, por favor, Senhor Jesus, envia novamente o Teu Santo Espírito, Senhor, na vida desta pessoa que não tem mais força, Pai, de ir para a Tua casa. Essa pessoa que não tem mais força, Senhor, de fazer a Tua obra. Senhor, e fortalece o Teu Espírito na vida daqueles que lutam para permanecer com a presença do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, me perdoa pelas minhas falhas. Espírito Santo de Deus, me perdoa pelos meus pecados. Pois nós pecamos por pensamentos, falas e atitudes. Me perdoa se muitas vezes não consigo ser perfeita, ainda como Tu és, mas o Senhor que me aperfeiçoa. Dias após dias é o Senhor que tem trabalhado na minha vida. Espírito Santo, que o Senhor possa se manifestar na vida desta pessoa que está do outro lado. Jesus, que Tu possas enviar sobre a vida deles o Teu Espírito Santo novamente. Que ele possa receber a presença novamente do Teu Santo Espírito. E que o Teu Espírito Santo nunca mais saia da vida dele, da vida dela. Que o Teu Espírito Santo possa ser selado por todos os dias das suas vidas, Pai, até a consumação dos séculos, até a Tua volta. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Confesso que falar do Espírito Santo me deu até uma fraqueza. Mas uma fraqueza física. Mas Ele é a nossa força espiritual. Ainda que estejamos fracos fisicamente, mas o Espírito de Deus, Ele está forte dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Essa foi a ministração de hoje. Espírito Santo,
poder propulsor de Deus em nossas vidas, amém? Fique com Deus, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.